meu povo! Pra quem tava com saudade, voltamos, meus amigos. Voltamos não só com os vlogs, mas voltamos também com os vídeos informativos. Sejam muito bem-vindos, eu sou a Nari e esse é o canal Bora Lá. E hoje o nosso vídeo vai ser um pouquinho mais conversativo. Eu quero conversar com vocês um pouquinho, porque muita gente tá perguntando por que a gente saiu da Nova Zelândia e veio pros Estados Unidos, né? Principalmente depois da pandemia, que a Nova Zelândia ficou super conhecida como um dos países perfeitos pra se estar, né? Durante tudo que aconteceu, a gente sabe disso. E muita gente tá se perguntando por que a gente decidiu sair de lá e vir pra cá. Eu achei legal a gente fazer um vídeo, conversar um pouquinho, contar pra vocês o que levou a gente a tomar essa decisão. Foi uma decisão super grande, super importante. É lógico que é muito pessoal, tipo, a nossa decisão às vezes não vai aplicar pra vocês, mas eu queria contar um pouquinho mais sobre o que a gente levou em consideração pra chegar nessa decisão e o que afetou a gente, os pontos positivos, os pontos negativos. Eu quero conversar mesmo um pouquinho com vocês. E, na verdade, eu estou saindo agora pra dar uma caminhada e pensei em vocês virem comer. O que vocês acham? Geralmente a porta não está trancada, mas como está, vou voltar e pegar minha chave. Agora sim. Então, na verdade, a gente não vai fazer uma caminhada muito longa, não. Eu só vou ali no parque, quero pegar uma luzinha do dia, nem me vestir pra caminhar muito. Mas vamos ao que importa, né? Todo mundo fica muito se perguntando por que a gente tomou essa decisão de vir pra cá e por que agora também. A gente morou na Nova Zelândia por 5 anos e meio, um pouco mais de 5 anos e meio. E assim, embora morar na Nova Zelândia por 5 anos e meio seja bastante tempo, a gente não construiu muita coisa no período que a gente estava lá. Acaba que quando tu se muda para um país novo, tu começa do zero, leva tempo para te construir as coisas. E principalmente porque quando a gente foi para Nova Zelândia, a gente não tinha nenhum inglês, nem nada, então as coisas eram bem mais complicadas. Então levou tempo pra gente começar a ver resultado da vida progredindo mesmo, como um todo. E a gente morou lá por esse período todo e a gente nunca pegou a nossa residência. Eu posso fazer um vídeo falando mil coisas, falando que a gente não pegou a nossa residência porque o Léo não fez o IELTS, ou porque por causa do Covid eles fecharam as portas e não tava mais sendo aplicação. Mas a verdade é que, tipo assim, durante o período que a gente tava lá, a gente nunca sentiu essa necessidade real, assim, esse desespero por aplicar a residência. E eu acho que quando caiu a nossa ficha em algum momento, assim, que a gente não tinha aplicado ainda e que a gente não estava ainda preso ao país, e o momento que a gente aplicasse a nossa residência, daí sim a gente ficaria preso ao país por um período, porque a residência, ela funciona assim, você aplica, mas se você quiser ficar fora do país por um período, você pode perder ela. Entrando aqui no parquezinho, né, galera, enquanto isso. Então, daí caiu a nossa ficha que a partir do momento que a gente aplicasse a residência e fosse ficar preso ao país, né, a gente decidisse, não, agora vamos aplicar nossa residência e cegar o facho. Ia ficar mais difícil a gente viver uma experiência fora. E aí, eu sempre senti essa necessidade de voltar a estudar. Durante todo esse período lá na Nova Zelândia, a gente se dedicou muito a começar a construir a nossa vida, mas mais focado na parte profissional. Por ter já o visto de trabalho, a gente focava muito na parte mais profissional. Então, trabalhar, conseguir um trabalho, aprender inglês. E a gente não estudou durante esse período lá. E aí começou a surgir cada vez mais essa necessidade. Foi crescendo. E aí a gente começou a estudar os prós e os contras de estudar na Nova Zelândia ou estudar em outro país antes de aplicar a residência lá na Nova Zelândia, antes de voltar. E aí, settle down, né? Sossegar o facho e ficar lá de vez. Então a gente começou a pesquisar, principalmente pra mim, porque eu tinha muita vontade de continuar estudando, eu gosto muito de estudar, eu sinto muita falta. E daí a gente começou a avaliar a situação em geral. Tem várias coisas que você precisa, né, levar em consideração quando você tá analisando uma mudança de vida dessa magnitude, né? Tipo, é muito grande, é uma mudança muito grande. Não dá de você tomar uma decisão baseado só olhando por um ângulo da sua vida, sabe? Assunto não relacionado aqui no Colorado, sol 300 dias ao ano, e eu acho que eu dei a sorte de sair de casa pra gravar vídeo. Primeiro vídeo que eu saí pra gravar, assim, conversando com vocês, e eu acho que vai chover.
Enquanto não chove, vou mostrar pra vocês. Olha essas casinhas que tem aqui ao redor desse laguinho. Tem um laguinho aqui. E aí tem várias casas ao redor. Algumas tem uns parquinhos, mas... casinhas, né, galera? Não vamos considerar casinhas, né? Casões. E aí tem um chafarizinho aqui. Tem mais um ali, mais um lá na frente. Um aqui, um mais lá na frente. E aqui tem um parquinho, ó. Olha que legal. E aí as pessoas podem caminhar o cachorrinho deles aqui. Muito bonitinho, né? Eu vou sentar aqui um pouquinho, vou conversar com vocês. Tomara que não chova, né? Mas se chover, vocês vão rir da minha cara aí. Ok, vamos lá. Então, das coisas que fizeram a gente começar a querer viver uma experiência fora da Nova Zelândia por um tempo, experimentar como é que era antes de aplicar essa residência, uma delas é o fato de que na Nova Zelândia a gente está super longe da nossa família. É muito difícil para qualquer um dos nossos familiares irem visitar a gente ou para a gente ficar indo para o Brasil. Então, a gente tinha esse ciclo que a gente ia para o Brasil a cada 2 anos. Mesmo assim, 2 anos é um período muito longo. E ir pro Brasil é muito caro, é muito longe. A gente gastava mais de 24 horas de viagem para ir pro Brasil. E tem gente passando, né? Mas a gente não pode ter vergonha. Então fica muito difícil para se começar a vida tão longe. Você diz assim, não, agora eu vou aplicar minha residência, vou começar minha vida de vez aqui, sendo que a gente estava tão longe de casa. Isso é uma decisão muito difícil de se tomar. Então a gente queria sair, experimentar outra coisa, experimentar outro lugar, viver um tempo, explorar as oportunidades e daí tomar a nossa decisão a partir daí. Outra coisa que a gente levou muito em consideração é porque na Nova Zelândia eu tinha um visto de partner. Esse meu visto, eu tinha direito de trabalho 40 horas. Porém, se eu quisesse estudar da maneira que eu estou estudando aqui nos Estados Unidos, eu ia ter que reduzir as minhas horas para 20, porque na Nova Zelândia eu não podia estudar full time, eu não podia pegar um curso que era período integral e me manter dentro do visto que eu tinha que trocar para um visto de estudante. E trocando para um visto de estudante, automaticamente eu ia ter que reduzir minhas horas de trabalho para 20 horas e, consequentemente, né, eu sendo uma estudante internacional, eu tenho que pagar preço de estudante internacional. Eu não tinha benefícios porque eu não tinha residência, né? O meu visto era visto de trabalho e isso não me dava benefícios, por exemplo, para pagar pelo curso igual um estudante da Nova Zelândia ou um residente da Nova Zelândia. Aqui nos Estados Unidos eu tenho essa mesma permissão de trabalho de 20 horas dentro do campus. E além disso, aqui nos Estados Unidos eles têm muitas opções de bolsas estudantis para o curso que eu faço, né? Que é um curso de Master, é um MBA. Então, eles têm cursos para todos os níveis, mas se você está fazendo um Master ou se você está fazendo um doutorado, eles têm muito mais bolsas. Doutorado mesmo, eles têm muitas bolsas. Inclusive, bolsas que são direcionadas para estudantes internacionais. Então, embora o custo seja... eu não acredito, eu não diria que o custo é mais alto do que a Nova Zelândia. Eu acho que se você considerar em reais, né, porque o dólar neozelandês ele é um pouco menor do que o dólar americano, mas se a gente convertesse ambos para reais, eles têm o mesmo valor no final das contas, porque aqui nos Estados Unidos o valor dele anual é um pouco mais baixo, na Nova Zelândia ele é um pouco mais alto, mas quando a gente leva o custo de vida em consideração, esse valor da Nova Zelândia fica super mais alto. Então, para você se manter na Nova Zelândia estudando por 1 ano sem trabalhar ou trabalhando apenas 20 horas, e para você se manter nos Estados Unidos por 1 ano trabalhando 20 horas ou só estudando, nos Estados Unidos o custo-benefício ele é muito maior, ele sai muito mais barato, sai muito mais em conta. Então são coisas que você começa a levar em consideração. Fora isso, outras coisas que a gente leva em consideração, na Nova Zelândia é extremamente seguro para se morar. Gente, aqui no Colorado, a gente escolheu o Colorado e talvez o peso do Colorado tenha sido um desses. Aqui no Colorado tá sendo muito seguro de se morar. A gente passou uma semana na Califórnia e a diferença é muito grande, porque a gente já visitou Denver, que é a capital aqui, a gente foi em LA, cara, super busy, cheio de gente muito doida, não tem nada a ver com Denver, são climas completamente diferentes. Então, dentro dos Estados Unidos, você consegue encontrar, assim, lugares que vão ser seguros, igual a Nova Zelândia. Eu falei do negócio da chave de casa, porque nunca tá trancada a porta de casa, a gente não tem esse hábito aqui também. É igual na Nova Zelândia, é super seguro. Outra coisa que a gente sentiu aqui nos Estados Unidos, mais que a gente sentiu na Nova Zelândia, né? O pessoal aqui no bairro se conhece muito, então os vizinhos, eles sabem quem tá morando ali. Então, desde o momento que a gente foi pra casa da Thay, ela já apresentou a gente pros vizinhos, os vizinhos já sabem quem nós somos.
Então eu sinto que aqui é tão seguro quanto a Nova Zelândia. Isso não foi uma coisa que machucou a gente, sabe? Não foi uma coisa que a gente sentiu uma diferença tão grande. Custo de vida, gente, um peso gigantesco a gente experimentar vir para os Estados Unidos para ter essa experiência de morar num país que o custo de vida não é tão alto. Aí é que tá, morar no Colorado é você escolher pagar um pouco mais pelo custo de vida, né? O Colorado, ele é um estado um pouco mais caro. Mas mesmo assim, gente, no fim das contas, eu acho que o Colorado ainda sai muito mais barato do que a Nova Zelândia. O custo de vida na Nova Zelândia é super alto. Então, tudo isso a gente estava levando em consideração antes de tomar a nossa decisão. Muita gente fala, mas sair da Nova Zelândia e ir para os Estados Unidos as pessoas julgam como se fosse uma decisão ruim, por a Nova Zelândia ser um país que está crescendo super rápido, ser um país que está super desenvolvido, pelo fato de a gente demonstrar alguma estabilidade enquanto a gente estava lá. Mas a verdade é que durante o período que a gente estava lá, a gente tinha esse visto de trabalho, sempre estava por ali a oportunidade de aplicar uma residência. O Leonardo, ele ainda tem esse vínculo com o chefe dele e eles estão dispostos a recontratar ele quando o nosso curso aqui acabar. Então, o nosso visto, a nossa promessa do nosso visto quando a gente voltar, ela ainda está ativa. Então, não é como se a gente tivesse saído da Nova Zelândia e perdido uma oportunidade única na nossa vida. Graças a Deus, tudo que a gente fez na Nova Zelândia, toda a nossa estrada na Nova Zelândia, foi uma estrada correta, a gente não fez nada legal, não fez nada errado, a gente veio para os Estados Unidos. Aqui a gente também tá tentando fazer as coisas mais correto possível. Então, gente, as portas, elas não se fecham quando você tenta fazer as coisas da melhor maneira possível, você tenta fazer as coisas da maneira correta, as portas continuam abertas. Então não é porque a gente tá passando essa experiência aqui nos Estados Unidos, que a gente veio pra cá pra morar aqui por um tempo, que a Nova Zelândia não existe mais pra gente, que a gente não tem planos de voltar pra lá um dia, ou que a gente não pode voltar pra lá por alguma razão, ou que a gente jogou fora uma oportunidade única na nossa vida. Não, pelo contrário, se a gente voltasse e tentasse voltar pra lá amanhã, a gente tem experiência de trabalho lá. O Leonardo, ele tem o contato do trabalho dele até hoje. Eles gostam muito dele, eles estavam dispostos a reaplicar o visto dele quantas vezes fosse necessário. Então, gente, a gente foi julgado por algumas pessoas, deu de sentir o julgamento de algumas pessoas por ter saído da Nova Zelândia e vindo para os Estados Unidos, mas cada pessoa vai fazer a sua escolha baseado na sua vida, baseado no seu histórico, nas experiências que você quer viver. E essas foram as coisas que fizeram a gente vir para os Estados Unidos. A gente queria experimentar, saber realmente como é que era estar aqui, saber se realmente o custo de vida era aquilo que estava se falando. Então, por mais que pareça que o fato de a gente ter saído da Nova Zelândia e vindo para os Estados Unidos para viver essa experiência, para estar aqui, para estudar aqui, para algumas pessoas tenha parecido bastante, talvez, eu não sei, irresponsável, porque a Nova Zelândia é um país super seguro, porque a Nova Zelândia estava se destacando no mundo com relação a como sobreviver durante a pandemia. Da mesma maneira que a gente saiu de lá, a gente pode voltar a qualquer momento. Nossas portas não estão fechadas na Nova Zelândia. Essa decisão que a gente tomou de vir estudar aqui foi uma decisão por experiência de vida, foi uma decisão por custo-benefício, foi uma decisão pelo fato de que um diploma americano, ele tem um peso muito grande em qualquer lugar do mundo, inclusive na Nova Zelândia, porque o reconhecimento desse diploma vai ser um reconhecimento muito grande. É um curso longo, é um curso puxado, cansativo, são 3 anos, é numa universidade conhecida, não é uma universidade que não tem nome forte. Eu acho melhor eu continuar andando, just in case comece a chover. Então, assim, galera, eu queria falar pra vocês abertamente, conversar abertamente sobre as razões de a gente ter vindo pra cá, as razões da nossa decisão, as coisas que influenciaram na nossa decisão. E não foi uma decisão fácil, não vou dizer que foi flores, a gente passou por altos e baixos. Eu ainda quero contar pra vocês como é que foi através de todo o processo, não foi nem um pouco fácil. A gente passou por muita dificuldade, inclusive a gente ainda passa. A gente tem objetivos muito grandes na nossa vida, a gente não pode parar de sonhar e atirar pras estrelas e tentar chegar o mais longe possível que a gente puder. Eu vou continuar sempre querendo me superar, esse é o meu estilo, então algumas pessoas não vão gostar, elas preferem ver a estabilidade. Algumas pessoas vão preferir, mas se eu tô estável aqui na Nova Zelândia, eu vou ficar aqui, tá de boa pra mim, eu tô feliz aqui. Gente, massa, top! Eu e o Léo, a gente gosta de se desafiar, vir pros Estados Unidos foi um desafio desde o começo. Foi uma escolha difícil, a gente sabe que não vai ser fácil, a gente vai passar por muita coisa que vai ser julgado, talvez, mas
Cada um escreve a sua história e a gente ainda tá nos primeiros capítulos da nossa. Tem muita coisa pra ser escrito, tem muito lugar pra ser explorado, muito lugar pra gente ir, muita coisa pra gente viver. Então, pros seguidores do nosso canal, eu quero dizer que não esperem da gente uma vida acomodada e boring, chata. Não é o que a gente quer da nossa vida. Ai, coelhinho. Tá vendo ali? Aqui, ó. Paninho. Não esperem que a gente vai se acomodar rapidamente. Não esperem que a gente vai sossegar sem ter explorado, sem ter conhecido, sem ter vivido, sem ter história pra contar. Esse não é o nosso perfil, por isso que a gente começou esse canal no YouTube, porque a gente gosta de ir além. A gente gosta de explorar mais, a gente gosta de descobrir. Não importa o quão difícil seja, não importa o quanto a gente tenha que lutar. A gente é explorador por natureza. 6 anos na Nova Zelândia foi um longo tempo? Foi. Não significa que a gente não explorou enquanto estava lá, a gente não descobriu, não aprendeu, não evoluiu. Agora o nosso ritmo de querer aprender, de querer explorar, ele é outro. Porque agora a gente já passou por uma primeira etapa que era... Eu acho que aquela primeira abertura de olhos, a gente já passou por essa fase. Agora a gente já tá numa fase completamente nova, de descobertas. Se vocês gostam de ver coisas novas, se vocês gostam de ver pessoas que vão além, que correm atrás, que trabalha, que se esforça e que não tem medo da mudança, não tem medo de correr atrás. Esse é o nosso perfil, é assim que a gente é. Porque a gente não tá aqui pra ficar parado, a gente tá aqui pra continuar correndo atrás, pra continuar lutando e pra chegar o mais longe possível. Não esquece de comentar aqui embaixo o que vocês acham de tudo isso. Quem vai seguir com a gente, quem vai continuar com a gente, independente das mudanças. Comenta aqui embaixo, quero saber quem é que tá com a gente nessa história. A gente tá aí, passamos da casa de 600 seguidores. Nada me faz mais feliz do que saber que a gente talvez tá inspirando uma pessoa que tá assistindo um vídeo a tentar ir além, a tentar fazer alguma coisa a mais. Se a gente puder inspirar uma pessoa a correr atrás do seu sonho muito provavelmente não vai ser o mesmo que o nosso. Seus objetivos muito provavelmente não vão ser os mesmos que os nossos. Mas se a gente conseguir inspirar uma pessoa dessas 600 que seguem a gente hoje, o meu ano tá ganho. Isso eu garanto pra vocês. A nossa intenção aqui é poder ajudar, é poder fazer mais e inspirar as pessoas a fazerem o que elas sonham também. E não ter medo de julgamento, não ter medo de as pessoas apontarem o dedo, não ter medo de as pessoas falarem que você deveria seguir outro caminho quando na verdade você tá seguindo o caminho que você escolheu e que foi o seu sonho fazer. Então é isso, galera. Quem tá com a gente até o fim, não esquece de comentar aqui embaixo que vai com a gente independente das mudanças. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!